Nós voltamos com o programa Memórias do Poder Legislativo, que hoje recebe o deputado federal João Cunha. Deputado, eu falei agora no último bloco, até recordei o senhor de algo que não lembrava muito. Eu digo o seguinte, o Jornal da Época fala, antes o deputado foi chamado pelos tancredistas de primeira hora de Jim Jones, o falso profeta que levou centenas de pessoas ao suicídio. Exatamente pelo caráter incendiário que imprime em seus discursos. É verdade isso? É possível que esse pessoal tenha tido uma premonição. Porque eu que, de alguma forma, simbolicamente e factualmente, eu levei Tancredo Neves à presidência da República, eu o elegi. E ele morreu por isso. Ele morreu por isso. Ninguém me tira da cabeça. Isso eu não comprovo nada, mas ninguém me tira da cabeça que ele foi eliminado. Isso não pode querer que eu prove, eu não tenho como provar. Outra questão que preciso parar um pouco para lembrar, eu fui, durante 15 anos, o advogado de toda uma região de camponeses. Eu articulei camponeses para todo lado. Houve uma eleição em Sertãozinho, que mandaram me chamar para ir ver uma cena. Tinha uns lugares, os postos eleitorais, e quando eu cheguei lá, em cada um deles tinha um grupo de trabalhadores rurais com papéis escritos à mão com o meu nome, pedindo voto para mim nas esquinas. O que o senhor achou disso? Eu só me arrepiei. Me lembro de quando eu estava num palanque de um caminhão e um senhor subiu assim, me olhando, e... João Cunha, você é do tamanho do seu sonho. Eu peguei essa frase, para que ela não ficasse solta, não a dei como minha, mas coloquei mais de 1 milhão de panfletos que depois eu pude ir fazendo. Do tamanho do seu sonho. O homem é do tamanho do seu sonho. Só para quem está em casa, o deputado é bastantemente alto. Quanto o senhor tem de altura? 1,86 m. O senhor é do tamanho do seu sonho. O senhor é do tamanho do seu sonho. Vamos falar sobre poesia? Qual delas? Tem tantas. Qual delas? O senhor tem tantas. Eu estou preparando, inclusive, Ah. um livro de poesia com um ensaio, né? Que está na mão de um designer, né? Um designer. Porque é um livro que ele é feito com fotos, com desenhos e com a poesia entrelaçada, me entende? Eu espero que eu consiga colocar isso no segundo semestre, por aí. A minha poesia é forte. A minha poesia ela tem inspiração em Fernando Pessoa, tem, do ponto de vista cultural e filosófico, inspiração em escritores franceses. Albert Camus, por exemplo, que é um escritor africano-francês. Agora, tem uma coisa interessante. Eu não me lembro dos textos das minhas poesias. Eu posso dizer para você, por exemplo, o tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos era uma tradição de séculos. Hoje, já não faço anos. Somam-se-me dias. Serei velho quando for. Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira como pão sem tempo de manteiga nos dentes. Isso é Fernando Pessoa. Se depois de eu morrer quiser escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só 2 datas. A da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra, todos os dias são meus. Sou fácil de definir. Sou fácil de definir. Vim como um danado. Vi como um danado. Amei as coisas sem sentimentalidade. Esse é Fernando Pessoa. E aí me engasga um pouco, né? Lembrá-lo. Para falar em poesia, para mexer com poesia, a gente precisa ter um canto.
um lugar onde a gente esteja lá tomando um vinhozinho, a gente esteja lá com um grupo de pessoas afeitas e que gostem da poesia e que vão mexendo com a gente, de repente você começa a falar, né? Já teve noites de eu ficar falando 1, 2 horas de poesia de toda hora, desde o Castro Alves, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Aure verde pendão da minha terra que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra as promessas divinas de esperança. Tu que da liberdade após a guerra foste erguida dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires como serves a um povo de mortalha. Esse é Castro Alves, né? Isso é lindo. Para mim é o maior poeta brasileiro. Isso é atual. Que ninguém mais se lembra dele. A Bethânia de vez em quando se lembra nas músicas dela, né? E encaixa lá o poeta, não é? Nessa toada, quantos livros de poesia? São livros de poesias? Que li? Que escreveu? Não, eu tenho umas 800 poesias escritas. 800 poesias mas escritas. nem todas elas, eu penso, poderiam merecer ir à publicação. Por que não? Porque cada uma tem uma época, cada uma tem uma técnica, um momento, me entende? Eu sei que elas são fortes. A minha poesia é forte e é triste. Ela é terrivelmente triste. Por quê? E já, não sei, eu vou fazendo e eu escrevo, quando escrevo, começo a escrever sem preocupação tem que vir o que vem do sentimento. Né? E a minha filha, por exemplo, a Luana, né, que é uma das criaturas mais interessantes que o planeta tem hoje, na minha opinião, 28 anos. Né? Está na Espanha? Ela está fazendo mestrado na Espanha, em Madrid. E jornalista como eu? É jornalista. Como o senhor. E jornalista como eu, só que ela tem escola. Eu tenho outra escola, eu tenho a escola da vida. Né? É a vida. A escola das redações, a escola do convívio com quem era jornalista, não é? E a mãe dela, a irmã dela, a Patrícia Cunha, que é, para mim, como ela, os 2 melhores textos de escritoras brasileiras. Imagino vindo do senhor, Verdade. um admirador de grandes poetas, Você, falar isso dos textos das filhas. Das duas, não é por serem minhas filhas. Elas fazem isso, é de uma beleza, de uma grandeza, de um alcance. É uma música. É uma música. Uma música. Elas são seu orgulho. Elas são o que me emociona, né? O que me deixa, às vezes, percebendo que o tempo vai passando. Eu gostaria muito de reportar-me num programa, num outro tempo, em que nós falássemos só de poesia. Onde ela haveria de vir depois de um chacoalhado em mim, né, no borbotão da voz, marcar uma presença que tem sido tão esquecida hoje pelo povo, pelas pessoas, que é a da poesia. Não é? A poesia começa com os gregos começaram com poesia, não é? Há milênios, não é? E hoje estão fazendo força para acabar com a poesia. Não é? O que eu teria para dizer, alguma coisa que me lembrasse? Porque eu vim aqui tão de improviso, tão... Foi um improviso incrível. Na verdade, Não. Eu preciso até avisar o senhor que o nosso tempo acabou. Tá. Foi quase 1 hora de conversa, de ensinamento, de informação e de contribuição. Confesso, queria que isso ficasse gravado. Eu não falei quase nada daquilo que representam os anos que vivi. Quase nada. Então a gente faz um outro programa. Vamos fazer... Verdade, você pode ter certeza disso. Vamos marcar um próximo programa. Eu estou meio envergonhado até de não ter podido trazer, numa síntese global e numa síntese oportuna, todas as questões que passaram pelos meus olhos, pela minha vida, pelos meus sentimentos, não é? Pelas minhas tristezas, pelas minhas alegrias.
As mulheres que amei, as que deixei de amar, os filhos que eu tenho, que são 4 sorrisos que Deus deu para mim. Tem netos? Eu tenho 5 netos já. 5 netos. Eu casei muito cedo e os meus filhos foram tendo filhos também. Eu casei com 21 anos. Né? Muito novo. Naquele tempo, algum tempo, a gente se apaixonava lá por uma guria, não é? E nós éramos muito santos, nós éramos muito inocentes. Inocentes. E é nisso aí que eu digo, eu pertenço à geração das crianças traídas. E aí eu posso acrescentar, meu nome é João. Deputado, com essa frase, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso programa. Faço já aqui publicamente um convite para que o senhor volte e a gente também consiga reparar a esse tempo tão curto e contar outras histórias que deixaram de ser contadas mas tem aqui. Tanta história. Então fazemos 2, 3, Deus 4 programas. Livre. É tanta história que daria até para fazer um livro. Um livro. Por exemplo, contar a história desses camaradas. O que fez o Fernando Henrique num dado instante de sujeira, o que fez, por exemplo, o Fernando Collor, né? O que fez o Tancredo Neves era um homem decente. Se puder pôr aí, era um homem decente. Ele teria mudado o Brasil se ele tivesse assumido. Muito obrigada pelo seu ensinamento, pelas suas informações, deputado. Nosso tempo realmente agora encurtou, acabou e deixo aqui mais uma vez o convite para que o senhor volte a conversar conosco aqui, por favor. Bom, o programa Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. A gente tem um próximo encontro na semana que vem. Tchau!